Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao minicurso O que você precisa saber para que seu projeto residencial seja aprovado na prefeitura. Bem, o professor tutor desse projeto é o professor David Maciel e os responsáveis pelo mesmo são os discentes Luciana Virgolino, Lucas Caliel Batista, Ilgner Araújo, Natália Santana e Wagner Silva. Então, vamos iniciar aqui com o primeiro tópico do nosso minicurso. O primeiro vai ser voltado à documentação requerida pela Prefeitura de Porto Velho, Rondônia. Então, o minicurso que vamos tratar aqui, de aprovações de projetos na Prefeitura, vão ser direcionados à cidade de Porto Velho, situado no estado de Rondônia. Ok? Então, dentre essa documentação requerida da Prefeitura, tem-se alguns documentos, tais como aprovação de projeto arquitetônico, licença de obras, renovação de licença, licença de reforma e ampliação e os demais que você está vendo aqui nessa tela. Então, o que nós vamos fazer agora nesse primeiro momento é destrinchar cada um desses tópicos, de modo que você saiba o que deve ser feito em cada um deles para que os mesmos sejam aprovados na Prefeitura de Porto Velho e assim a sua obra possa dar início. Então, vamos começar aqui pelo primeiro tópico, que é a aprovação de projeto arquitetônico. Então, quais são os documentos necessários para esse documento ser aprovado, né? O primeiro é o requerimento padrão com declaração, totalmente preenchido e assinado. Olha, todas as informações que eu estou passando aqui para você agora, elas estão contidas lá no site da Prefeitura aqui de Porto Velho, tá? E no site, essa frase que eu acabei de ler para você, ela é um hiperlink. Você clicando, ele vai te redirecionar para outra pasta, para outra página, que vai mostrar esse requerimento padrão. E vamos ver aqui como é que é esse requerimento. Que tipo de informações que consta nele? Aqui, ó, algumas características do terreno, né, do imóvel. Por exemplo, a inscrição cadastral, a zona, o setor, a quadra, os dados do imóvel, a metragem quadrada de área construída, se esse lote pertence a um ambiente urbano ou rural, o tipo de residência, se é multifamiliar ou unifamiliar, ou comercial, industrial, né? Aqui, qual é o protocolo que você está requerendo, né? Nesse caso, já que é de aprovação de projeto arquitetônico, você viria e marcaria com X nessa opção aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Opa, aqui, ó. Marcaria um X aqui, né? E dados do requerente, né? Como nome, endereço, dados do imóvel também. Então, de uma maneira geral, é um documento que vai apresentar algumas características, né, do imóvel, assim como dados de quem está requerindo esse documento e dados do responsável técnico pelo projeto, né? Bom, agora o segundo requisito é a certidão negativa de débitos do imóvel, atualizada, IPTU. Então, o que significa isso? Você vai entrar no site do Cenfaz. Lembrando que essa frase que eu acabei de ler para você também está como um hiperlink lá no site da prefeitura. Clicando nela, você vai ser redirecionado para outra página, que é uma página da Cenfaz. E lá, com o número de inscrição imobiliária, você consegue pesquisar e ver se o seu imóvel ou um determinado imóvel qualquer, ele possui algum débito com relação ao IPTU. Caso haja algum débito, é necessário pagar isso que está sendo devido, para aí sim prosseguir com a aprovação desse projeto arquitetônico. Entendido? Agora, o terceiro requisito é apresentar um dos documentos de comprovação da propriedade do terreno, tais como a certidão de inteiro TO atualizada para casos de imóveis que possuem escrituras ou a certidão narrativa do lote, emitida pela CEMUR, para casos em que não haja escritura do terreno. Isso, exceto para casos de condomínio. E lá no site ele também nos traz essa observação aqui, ó. Vamos ler.
Nos casos de locação ou concessão de uso, deverão ser apresentados, além dos documentos acima, os contratos devidamente registrados em cartório. Certinho? Então, vamos continuar. Agora, o quarto requisito, os documentos pessoais, né, do interessado ou do procurador, caso tenha, que são, no caso de pessoa física, cópia do RG e CPF, ou da carteira de habilitação ou carteira profissional. E no caso de pessoa jurídica, a cópia do contrato social, da última alteração, né, e o CNPJ. Quinto, um arquivo eletrônico em CAD, em plataforma CAD, né, com exceção DWG, dos projetos, seja arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, salvos em versão 2010, conforme a Lei 560 de 2014. Nesses incisos 3 e 4, indo lá na lei, você percebe que esse documento, esse arquivo eletrônico, ele deve ser um arquivo não editável, ou seja, deve ser transformado em PDF, né, e enviado para a prefeitura, e que nele deve conter a planta de implantação do imóvel, do terreno, e um memorial descritivo do projeto, ok? E também traz algumas outras informações adicionais que eu recomendo você pesquisar aqui nessa norma, nessa lei, perdão, na 560/2014, que lá traz todos os detalhes necessários para que você não venha a desobedecer alguma das regras, né, impostas pela prefeitura. Recomendo bastante, tá? Pode pesquisar. Sexto requisito: apresentar 3 cópias impressas do projeto arquitetônico, conforme também disposto na mesma lei, tá? No artigo 18, nos incisos 1 e 2 da Lei 560 de 2014. Prosseguindo, aqui ó, eu trouxe um modelo de projeto arquitetônico, em que aqui em cima nós vemos 2 modelos de planta baixa, né? Aqui ó, esse modelo e esse modelo. Aqui ó, um exemplo de planta de situação. Aqui uma planta de implantação do terreno. Esse aqui é um exemplo, ó. Uma planta de implantação, aqui algumas fachadas, alguns cortes e a planta de cobertura. Aqui dando uma visão geral do que seria um projeto arquitetônico, né? Então vamos prosseguir. Mais outro documento necessário. Apresentar uma cópia das anotações de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica dos profissionais responsáveis pelas elaborações dos projetos de arquitetura, elétrico, sanitário, estrutural e o hidráulico, tá? Então, a prefeitura exige a ART ou RRT dos profissionais responsáveis por confeccionar esses projetos. Oitavo, apresentar uma cópia do memorial descritivo do projeto, devidamente assinado pelo profissional responsável. Agora, nós vamos para um outro tópico, que vai ser a licença de obras. Agora, eu tenho uma informação importante a passar para vocês. Vocês vão perceber que nos demais tópicos que vão vir, vão ter requisitos que vão se repetir. Então, eu busquei tratar eles de forma mais detalhada aqui nessa aprovação de projeto arquitetônico, tá? E aqui nos demais tópicos, eu apenas vou passar por cima, porque eles já foram explanados, tá? Então, como é que eu dividi essas informações? As informações que a partir em diante estarão em branco, elas são informações que eu já expliquei anteriormente. E as diferenças, ou seja, aquelas novas informações, informações diferentes, vão estar simbolizadas com a cor amarela, ok? Então, na licença de obras aqui, ó, vai se repetir aquele mesmo processo. Você vai precisar preencher um requerimento padrão com declaração, que eu já mostrei anteriormente, pesquisar também a certidão negativa de débitos do imóvel e apresentar esses documentos de comprovação de propriedade do terreno, ok? Aqui é a mesma coisa, como eu já tinha falado anteriormente, os documentos pessoais do interessado procurador, o arquivo eletrônico em CAD, memorial descritivo. Mas aqui nós percebemos, nos deparamos com uma diferença, né?
que para obter a licença de obras é necessário apresentar uma cópia das anotações de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica dos profissionais que vão confeccionar os seguintes projetos, né? Arquitetura, elétrico, sanitário, estrutural, hidráulico e a novidade também é da execução, ok? E aqui também mais outras duas novidades. Tem que ter 3 jogos de projeto arquitetônico, conforme aquela lei também que eu falei anteriormente, a 560 de 2014, devidamente assinados. E autorização do IPHAN para execução de obras em área de bem tombado e seu entorno no município de Porto Velho. Certo? Agora, com relação à renovação de licença de obras, o que nós precisamos ter em mãos para abrirmos esse protocolo e ele ser aprovado? Novamente, aqueles mesmos documentos que eu falei anteriormente. Aqui estão sendo apresentados. E aqui apresenta-se duas novidades. É necessário ter as licenças ambientais, emitida pelos órgãos ambientais competentes, conforme disposto e exigido em lei. Este item, o item número 5, ele é necessário caso a antiga licença da obra, tá, esteja vencida. Em sexto, uma cópia da última licença de obra expedida. Com relação à licença de reforma e ampliação, novamente aqui os mesmos dados apresentados anteriormente, né? Aqui mostrando o memorial descritivo, também precisa de um arquivo eletrônico em plataforma ENCAD, os documentos pessoais. E aqui temos 3 novidades, né? Com relação à ART ou RRT dos profissionais responsáveis pelos projetos, além daqueles projetos que eu já disse anteriormente, que são o elétrico, o sanitário, o estrutural, o hidráulico e execução, são adicionados aqui outros 3 projetos, que são a reforma e ampliação, regularização de obras e laudo técnico. Então, é necessário que os profissionais responsáveis também assinem as ARTs ou RRTs do projeto de reforma e ampliação, regularização de obras e o laudo técnico. Em cima, também vai precisar novamente da autorização do IPHAN, né, para execução da obra em áreas tombadas, de bem tombado. E nono, apresentar 3 jogos de projeto arquitetônico completo de reforma e ampliação, né, que contenham planta baixa, cortes, fachadas, inclusive com as plantas de situação do terreno e alocação do mesmo, contendo quadro de esquadrias e quadro de áreas. E também identificar as áreas, muito importante, tá? Identificar as áreas a reformar, a ampliar e a regularizar, conforme também aquela mesma lei, a 560 de 2014, que eu novamente recomendo você visitar ela, porque ela tem vários outros aspectos, vários outros detalhes que devem ser obedecidos, ok? Agora, com relação à regularização de obras, eu vou passar aqui a palavra para o meu amigo Lucas Caliel. Dando continuidade à fala do Wilgner sobre a carta de serviço da CEMUR, falaremos agora sobre o processo denominado regularização de obras. Para abrir esse processo, é necessário, além de todos aqueles documentos padrões, como todo processo, do requerimento devidamente preenchido, dos documentos pessoais, documentos do terreno e certidão negativa de tributos. Também é necessário um arquivo do projeto ENCAD, no formato DWG. Ele é entregue geralmente em CD ou em pendrive. É importante observar também que esse arquivo ele deve estar na versão 2010 ou anterior, que é que eles pedem, para evitar atrasos no processo, né? É necessário também tanto o RT do projeto de regularização quanto do laudo técnico. Mais na frente a gente vai falar mais sobre esse laudo. Também é necessário 3 cópias dos projetos impressos, devidamente assinados, tanto pelo proprietário quanto pelo responsável técnico. Sobre o laudo técnico, ele deve ter todo o detalhamento da edificação,
com fotos e informações específicas, como as condições da edificação, a data em que a obra foi concluída e os materiais utilizados. Deve também apresentar a certidão de conclusão de calçada, com o relatório fotográfico. Nessa certidão, ela vai atestar que a calçada do lote está dentro das normas exigidas pelo município. Agora que a gente já sabe do que é necessário para abrir um processo de regularização, vamos falar mais um pouco sobre ele. No site da Prefeitura, a definição é um instrumento para regularizar a obra edificada sem anuência do município, para fins de obtenção do habites. Ou seja, são os casos em que a obra já foi concluída e no momento da execução da obra não foi licenciada. Um detalhe importante é que no projeto entregue deve ser do tipo as-built, que traduzido do inglês significa como construído. Ou seja, o projeto deve seguir fielmente as medidas e detalhes de como a edificação de fato está construída. Como a gente pode ver na imagem ao lado, as medidas conferem com a realidade. Porque no decorrer do processo, um fiscal da prefeitura vai lá para conferir, se está tudo certinho. Também vai além da conferência do projeto, as-built, vai haver a conferência do laudo técnico, como já foi dito, deve ser bem detalhado. Bom, de regularização é isso. Agora vamos falar sobre outro processo, que é a licença de reforma e ampliação com regularização. A definição é instrumento pelo qual o município regulariza a área já construída e autoriza sua reforma ou ampliação. Ou seja, são os casos em que a obra já foi concluída, não foi licenciada no momento da construção, irá ser ampliada ou reformada. O processo é muito semelhante ao de licença de reforma e ampliação, como já foi falado pelo Wilgner, Então não irei me estender muito. Serão solicitados os mesmos documentos, como ele já falou. A diferença será onde? Será nos projetos, Nos projetos e na ART. Também no laudo técnico, que serão feitos nos moldes do processo de regularização de obra. Bom, prosseguindo agora com a licença de demolição. Por definição, ele é uma certidão expedida pelo município que autoriza a demolição do imóvel de acordo com a legislação urbanística da cidade. Nesse processo, ele é exigido também os mesmos documentos padrões para abertura, que são o requerimento, documentos pessoais, documentos do terreno e certidão negativa de tributos. Fora isso, é necessário o projeto da edificação, tanto em arquivo digital quanto impresso, sendo 3 cópias impressas, como sempre, a ART de todos os projetos e um memorial descritivo com todos os detalhes da edificação, que é tipo aquele laudo técnico. Esse processo de licença, ele é pouco comum, Não vejo muito dele, porque ele só se enquadra em obras que já estão licenciadas. Sendo que na maioria das obras da cidade de Porto Velho são irregulares, não tem licença. E ainda somado ao fato de não haver muita fiscalização nas obras demolidas, Falta de fiscalização da prefeitura. Geralmente essa licença de demolição, ela é emitida em obras de grande porte, como mostra aí as imagens. Porque elas podem ocasionar algum risco para o entorno da obra, durante a demolição. Então é importante a emissão dessa licença para passar mais segurança durante a demolição. Agora vamos falar de um documento muito importante, que é o habite-se. Vamos começar pelos documentos solicitados, desse processo. É necessário também toda aquela documentação padrão que já foi falado nos outros processos, mas volto a repetir, que é o requerimento, os documentos pessoais, documentos do terreno e a certidão negativa de tributos.
Aí eu coloco em destaque os documentos mais importantes, que são a licença de obra, a certidão de conclusão de calçada e o atestado que mostra, né, que atesta que a calçada está de acordo com as normas do município, e o laudo técnico da edificação, que é parecido também com aquele laudo que eu falei na regularização. Agora eu queria destacar alguns documentos que são necessários caso sua edificação não seja do tipo residencial, né, que a gente tem focado bastante em residências, mas caso sua edificação seja comercial ou mista, você vai precisar desses documentos também para emitir o habite-se, que é a licença ambiental emitida pela SEMO, certificado de vistoria final da obra, que é expedido pelos bombeiros, e o termo de recebimento definitivo, o TRD, que é emitido pela Centram. Agora que a gente já sabe de todos os documentos necessários, vamos para a definição de habite-se. Habite-se é um laudo técnico expedido pelo município atestando a conclusão da obra devidamente licenciada e autorizada para uso. É importante destacar, né, que, como já foi falado, é necessária a apresentação da licença de obras. Sem ela, não é possível emitir o habite-se. Se sua obra, antes da execução, não foi licenciada, para ter o habite-se é necessário fazer a regularização dela. Ou seja, que nem foi falado lá no processo de regularização. Ele geralmente é feito para, no final, ter o habite-se. Bom, e o habite-se, ele só serve para dizer que eu concluí minha obra? Não. Ele é um documento bastante exigido em vários casos. Eu vou citar alguns exemplos. Caso você queira construir um imóvel financiado no banco, uma parte do dinheiro fica retida até a apresentação do habite-se no banco em que o imóvel foi financiado, né? Ou seja, você está sem dinheiro para finalizar a obra, ele está quase acabando, na fase de acabamento, mas o financiamento ainda não foi liberado, né? Está retido. Você vai ter que tirar seu próprio bolso, finalizar a obra, finalizar o processo de habite-se para você receber o dinheiro do financiamento, né? Outro caso é que o habite-se é um facilitador em caso de compra e venda do imóvel. Se você tem um imóvel e quer vender, se você tem um habite-se, vai facilitar bastante. Ele também serve para averbar sua edificação em cartório, ou seja, deixar registrado que no seu lote existe uma edificação, tem sua casa lá. Ele também pode influenciar no valor do imposto predial e territorial urbano, do seu IPTU. Pode influenciar para mais ou para menos, né? Vai depender aí da situação. Aqui podemos ver o documento de habite-se, né? E os dados contidos nele. Eu peguei um habite-se do município de Porto Velho, né? Para retratar bem a nossa realidade. No processo aqui no habite-se, ele vai ter o número do seu habite-se, né? O número do processo que gerou ele. Aí vem a parte de identificação do imóvel, que tem o proprietário, o nome do proprietário, o endereço, o nome do responsável técnico e o conselho que ele é registrado e a identificação, né? Aí vem a parte dos dados do terreno. Aqui tem a inscrição imobiliária, zona, setor, quadra e lote. A metragem quadrada, né, a área do terreno, a frente, o fundo, lado esquerdo, lado direito. Aí vem a parte da caracterização do imóvel. Aqui que aquele laudo técnico que eu falei vai influenciar, né? Que ele tem que ser bem detalhado para ele ter essas informações no habite-se. Que fala da estrutura, que é de concreto armado, das paredes, que são de alvenaria, da cobertura, fibrocimento, esquadrias, que é vidro e madeira, revestimento, que é reboco, cerâmico, pintura PVA, piso porcelanato, forro gesso, instalações embutidas e urbanismo, calçada e grama. Aqui a área, né, que a obra é 100% residencial, não tem comercial, não tem indústria, não tem área de obra pública. Aqui tem a área do terreno e aqui somente a área edificada. Aqui no caso é 116,25 metros quadrados. Tem a parte de nota, que seria tipo uma observação.
a licença que foi gerada, que gerou esse habite, né, os detalhes dela, a data de emissão, o processo, o número da licença, que mostra uma observação. A edificação foi licenciada para atividade residencial e qualquer mudança no uso e atividade ocasionará novo licenciamento. Ou seja, se ele quiser fazer um comércio, essa licença não vai ter validade. Bom, de habite foi isso. Agora sobre a segunda via desses documentos, que é a segunda via das licenças, né? Todo documento que foi falado nessa aula, ele tem uma validade. Então, caso você precise no futuro, possa ser que sua licença não tenha mais validade, né? Então, será necessário pedir uma segunda via. Ela vai ser emitida, né, no caso, mediante pagamento de taxa, e o fiscal irá realizar uma vistoria em loco, né, para certificar que está tudo conforme a última licença pedida. Eu não consegui encontrar, né, o prazo de validade dos documentos emitidos pelo nosso município, mas eu pesquisei, e nos outros municípios uma licença varia entre 5 e 8 anos. Ou seja, você tem esse tempo, né, para concluir o seu serviço. Se for uma licença de obra, você tem de 5 a 8 anos para terminar, finalizar a sua obra. Caso passe disso, você vai ter que pedir uma segunda via ou uma renovação. Sobre as taxas. Eu também não consegui muita informação sobre as taxas, mas achei esses valores no site da prefeitura. Ele não mostra, né, os valores das taxas de licenciamento, mas fazendo uma breve pesquisa eu consegui encontrar que uma licença varia de acordo com a metragem quadrada construída. Vai variar de acordo com a metragem da edificação. Também que encontrei, né, que para cada processo, as taxas de uma obra residencial, né, que a gente focou mais nas residências, variam entre 300 e 500 reais, dependendo da metragem quadrada. Ou seja, uma casa bem grande, a licença vai dar em torno de 500 reais. E sobre taxa é isso. Aqui tem outras taxas de outros serviços, né, que a gente não falou. Medição, memorial, remembramento e desmembramento, mas não encontrei de licença. Agora eu vou mostrar um dado interessante sobre o comparativo de licença de obra e o habite, né, no município de Porto Velho. Aqui no ano de 2017 foram emitidas 165 licenças de obras e 134 habites. Em 2008 subiu mais um pouco, né? De licenças foram 209 e habites 154. Em 2019 foi a maior alta, assim, que eu considero. Subiu de 209 para 350 e o habite de 154 para 287 habites emitidos pelo município. Me impressiona bastante também, né, em 2020, em pleno Covid, pandemia, continuar subindo. Ou seja, o ramo da construção civil cresceu mais ainda. Foram emitidas 427 licenças e 401 habites. Na minha opinião, né, esses números se devem bastante pelo aumento da quantidade de condomínios e loteamentos na cidade. E a maioria deles exigem o licenciamento da obra e o habite, né, para a pessoa morar lá dentro. Então, esse fato contribuiu bastante para o aumento desse número. Acho que porque mesmo se dependesse somente da fiscalização, né, da prefeitura, esses números estariam como em 2020, estariam como 2017 e 2018. E é isso sobre os serviços apresentados pela CEMUR. São esses. Agora eu vou falar sobre o Código de Obras do município de Porto Velho e o que você precisa saber para que seu projeto não seja barrado pelo Código de Obras. O prefeito do município de Porto Velho usou das atribuições que são conferidas no inciso 4 do artigo 87
da Lei Orgânica do Município, que considera a implantação do licenciamento de obras simplificado no município de Porto Velho. No artigo 1º, diz que o município de Porto Velho licenciará as obras e fiscalizará exclusivamente o cumprimento do regime urbanístico estabelecido pela legislação em vigor, apreciando os recuos, que são as distâncias entre os planos de fachada da edificação e os limites frontais, laterais e de fundos dos lotes. Em geral, decorrem de limitação urbanística ou de vizinhança, que são impostas à propriedade urbana, e que a finalidade básica é de preservar a ventilação e a iluminação dos terrenos vicinais e das vias públicas confrontantes. É necessário observar a distância de recuo ou afastamento obrigatório, que são exigidos pela prefeitura de cada cidade em relação às divisas do terreno. Vejamos no desenho as dimensões e afastamentos mínimos utilizados em todas as nossas plantas de casa. Temos o recuo frontal, que é igual a 5 metros, afastamento lateral de parede com janela, que é de 1,5 metros, e o afastamento de divisa de fundos do terreno, que também é de 1,5 metros. O coeficiente de aproveitamento, também conhecido por índice de aproveitamento, é um número definido pelo plano diretor de cada município e, multiplicado pela área do lote, estabelece a quantidade máxima de metros quadrados possíveis de serem construídos neste lote, somando-se à área de todos os pavimentos. Por exemplo, suponhamos que temos um lote medindo 15 por 30, que nos dá uma área total de 450 metros quadrados, e que tenha o coeficiente de aproveitamento igual a 2,5. Neste lote podemos construir no máximo de 1.125 metros quadrados. Podemos observar duas possibilidades para a execução de uma edificação neste lote. Como no primeiro exemplo, temos uma taxa de ocupação, que a gente vai ver mais à frente essa taxa de ocupação, que é de 25% e permite a utilização de 6 pavimentos. Na segunda opção, temos uma taxa de ocupação de 50% e permite o uso de 4 pavimentos, ou seja, com o mesmo coeficiente de aproveitamento de 2,5, podemos construir mais ou menos pavimentos, mas a mesma metragem quadrada total. Isso depende da taxa de ocupação permitida no lote. Nos dois, podemos construir até 1.125 metros quadrados. Porém, no primeiro caso, temos uma construção mais alta. E no segundo, temos uma construção, no primeiro uma construção mais alta e no segundo uma construção mais baixa. Em geral, cada município define seus próprios critérios, determinando o que deverá ser contabilizado na taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, através do seu plano diretor, lei de uso e ocupação do solo e do Código de Obras. Agora vejamos a taxa de ocupação. A taxa de ocupação, assim como o coeficiente de aproveitamento, funciona como limitador do acréscimo urbano, estabelecendo a forma de como acontecerá a ocupação dos terrenos em determinada área da cidade ao longo dos anos. E, na prática, serve para limitar o quanto os investidores ou proprietários dos lotes poderão construir em suas propriedades.
A taxa de ocupação é um percentual utilizado pela edificação em relação à área do lote, considerando apenas sua projeção horizontal, como mostra no primeiro exemplo, desconsiderando assim a altura da edificação e o número de pavimentos. Porém, se algum dos pavimentos superiores ao térreo avançarem horizontalmente sobre os limites do pavimento térreo, esta área excedente passa a contar na taxa de ocupação, conforme esse segundo exemplo. Portanto, para você saber a projeção em metros quadrados que poderá ser construída em seu lote, basta multiplicar a taxa de ocupação pela área total do lote. Aqui nesse quadro temos um exemplo de como será apresentado esses valores no projeto. Temos o E, que é a área total do lote, temos as áreas dos pavimentos, taxa de ocupação e índice de aproveitamento em metro quadrado, ali em cima, e um pouco mais embaixo lá temos em porcentagem. Gabarito de altura. Toda edificação deve-se respeitar um limite de altura máxima, que é medida do pavimento térreo ao ponto mais alto da construção, sendo informada em metros ou em número máximo de pavimentos. Em edificações muito altas, como o segundo caso, é necessário atender ao limite imposto pela Anatel e pela Aeronáutica. Os elementos estruturais, como caixa d'água e áticos, eles não são considerados no cálculo da altura máxima da edificação. Zoneamento. Os parâmetros que nos permitem entender o que e como podemos construir e para quais atividades o terreno pode ser utilizado são regidos pela Lei de Zoneamento da nossa cidade. Esta lei promove a divisão da cidade em áreas que possuem diretrizes próprias que devem ser levadas em conta na hora de se pensar e projetar uma residência, empreendimento ou qualquer outro tipo de uso. No artigo 2º diz que o licenciamento simplificado poderá ser aplicado para os projetos de unidades de habitação unifamiliar, independentemente de área construída, e para os empreendimentos comerciais de até 750 metros quadrados, cujas atividades não estejam vinculadas ao licenciamento ambiental regular e plano de combate de incêndio e pânico. Parágrafo único. Diz que aplica-se o licenciamento simplificado para empreendimentos residenciais ou comerciais que não se enquadrem nos requisitos previstos no caput, desde que não classificados como polo gerador de tráfego de médio e alto impacto, sendo necessário a juntada das licenças complementares. No artigo 3º, diz que nos projetos para licenciamento simplificado de obras deverão constar, primeiro, a planta de situação do terreno. Deverá estar em escala superior a 1:2000, com as dimensões e área do lote, indicação do norte, distância a uma rua com denominação oficial, denominação das ruas de acesso e largura das ruas. Deve ter também planta de locação, que deverá estar em escala superior a 1:500, também com a indicação do norte, com todos os elementos que definem a forma e as dimensões do terreno e da construção, a posição no terreno
com todos os afastamentos das divisas e aberturas projetadas na edificação, as cotas de níveis do terreno, como passeios, soleiras, a representação das árvores, portes e hidrantes da via pública, assim como a locação das fossas sépticas e filtros, limites anteriores do terreno e alinhamento definitivos dos muros, alturas dos muros e larguras dos passeios frontais. Deve também quadro de áreas indicando a área do terreno e as áreas das construções. E os pedidos de regularização de edificações devem ser acompanhados de RRT ou ART, que o Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, é o documento que comprova que um serviço técnico de arquitetura ou urbanismo, como um projeto ou obra, possua um profissional capacitado e habilitado pelo CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo responsável pelas atividades. E a RT é um documento legal que identifica o responsável técnico por um serviço prestado, que deve ser emitida por engenheiros ou arquitetos do sistema CONFE ou CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Artigo 4º diz que no artigo 4º diz que o processo de licenciamento simplificado de obras terá início com a apresentação dos seguintes documentos: o requerimento padrão com a qualificação e assinatura do proprietário da obra, pessoa física ou jurídica, ou seu procurador, assim como autor do projeto, cópias das anotações de responsabilidade técnica, o registro de responsabilidade técnica, com a indicação do autor do projeto, os projetos descritos no artigo 3º, em 3 jogos impressos, devidamente assinados e em arquivo eletrônico em PDF, comprovante de propriedade do imóvel destinado à instalação da obra, registro fotográfico em imagem colorida da frente do lote, com a demonstração clara do desimpedimento do terreno para construção nova ou existência de edificação para reforma ou ampliação. Deve ter também a certidão negativa de débitos imobiliários, IPTU, correspondente, a taxa de expediente de abertura de processo, com comprovante de quitação, autorização do IFAM para a execução de obras em áreas de bem tombado e seu entorno, no município de Porto Velho, seguindo as normativas contidas nas portarias do IFAM número 231 de 2007 e a número 420 de 2010, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Parágrafo 1º diz que, para a qualificação do proprietário da obra, procurador e autor do projeto, deverão ser juntadas cópias da carteira de identidade, RG e CPF, carteira de motorista ou carteira de identidade profissional emitida por órgãos controladores do exercício profissional, criados por lei federal. Parágrafo 2º diz que, na hipótese do proprietário da obra constituir-se pessoa jurídica, deverão ser apresentadas cópias do contrato social e última alteração, ou contrato social consolidado, além do CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil.
Parágrafo 3º. Diz que a comprovação da propriedade do imóvel deverá ser produzida por meio de certidão de inteiro teor atualizado. Parabéns. E em áreas escrituradas. E certidão narrativa do lote, emitida pela SEMUR, Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo, para casos em que não há a escritura. Artigo 5º diz que os processos classificados como pendência receberão notificação, tendo o responsável técnico o prazo de 15 dias para sanar as inconformidades. No parágrafo 1º diz que na falta de qualquer documento descrito no artigo 4º, ou mediante incertezas quanto à sua veracidade, os técnicos encaminharão em análise única, a qual deverá constar as eventuais inconformidades. O processo instruído e fundamentado para notificação, onde o responsável técnico do empreendedor deverá sanear as inconsistências. Parágrafo 2º. Ao sanar possíveis pendências, o responsável técnico não poderá promover alterações nas características principais do projeto, sob pena de indeferimento, devendo dar início a um novo processo de licenciamento. Artigo 6º. As infrações às disposições do Código de Obras do município, que pode ser multa, embargo, interdição ou demolição. A fiscalização de obras é feita regularmente pelos fiscais da Prefeitura. Essas ações fiscais incluem construções em andamento, ela pode ser nova ou modificações licenciadas e irregulares. Caso haja alguma irregularidade, será feita uma notificação para a correção da irregularidade, tendo prazo de 15 dias, como dito mais acima, sendo as penalidades de multas ou embargo, e em casos mais extremos pode chegar à interdição ou demolição. A licença de obras será válida por 2 anos, admitindo renovação pelo mesmo prazo, até o limite de 6 anos. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a norma de acessibilidade, que é a NBR 9050. Ela foi elaborada em 2015, sofreu uma emenda em 2020. O nome dessa norma é Acessibilidade a Edificações Mobiliárias, Espaços e Equipamentos Urbanos. Ela trata sobre espaços de dentro e fora de edificações, para que todos possam ter acessibilidade a esses ambientes. Não só pessoas com deficiência, mas também pessoas idosas, crianças. Porque os projetos devem ser acessíveis. Bom, a acessibilidade ela garante espaços, mais inclusivos, oferecendo mais segurança e integridade física para que todos que usam determinados espaços ou de edificações, inclusive pessoas com necessidades especiais ou de mobilidade reduzida, no caso, por exemplo, como eu já havia dito, idosos, gestantes, pais, mães, crianças, cadeirantes, todo mundo possa ter acesso a esse local. E um projeto com acessibilidade assegura esse direito, no caso, o direito de ir e vir, e ainda de usufruir dos mesmos ambientes que uma pessoa que não necessita de nenhuma mobilidade ou comodidade especial. Seja para lugares que já foram projetados a partir desses preceitos, ou para lugares que ainda vão ser adaptados.
Aqui nós vamos falar um pouco sobre pessoas em cadeiras de rodas, que essa ANBR ela trata de uma aba específica só para essas dimensões, que vários espaços precisam de dimensões específicas para a cadeira poder passar, se movimentar, rotacionar. No caso aqui, as figuras, elas mostram as dimensões de referências, dimensões referenciais para deslocamento em linha reta de uma pessoa com cadeira de rodas. Nós temos aqui uma pessoa sozinha, ela ocupa mais ou menos o espaço de 90 centímetros. Uma pessoa com cadeira de rodas e uma sem cadeira de rodas. Nós temos aqui entre 1,20 a 1,50, 1,5, né? E 2 pedestres com cadeira de rodas. Nós temos aqui área para manobras de cadeiras de rodas ou sem o deslocamento. Essas são as medidas necessárias para a manobra da cadeira de rodas sem os deslocamentos, que são em rotação de 90 graus, nós temos 1,20 m de cada lado. Para rotações de 180 graus, nós temos 1,5 m, 1,20 m. E para rotações em círculos de 360, nós temos que ter um diâmetro de 1,5 m. Essa aqui foi uma das emendas que foi sofrida em 2020, né? Teve uma correção dessas medidas. Essa medida aqui, de 80 centímetros, ela era menor na norma original. Nessa figura, nós exemplificamos algumas condições de manobras com cadeiras de rodas com deslocamento. Nós temos aqui. É importante projetar corredores, espaços, vias, passarelas que respeitem essa distância de deslocamento. Tanto essa distância como essa distância. Aqui nós temos um recuo, né, uma parte maior para poder rotacionar a cadeira, e aqui nós temos um ângulo de 90 graus na curvatura. Deslocamentos recomendados para 90 graus, deslocamentos consecutivos de 90 graus com percursos intermediários, deslocamentos consecutivos de 90 graus com percurso intermediário de segundo caso e deslocamento de 180 graus. Agora nós vamos falar um pouco sobre o mobiliário de risco. Aqui nós temos um exemplo tirado da norma de mobiliário de risco, uma pessoa com deficiência visual e vários partes do mobiliário que ficam sobressalentes e que ela não consegue, ou com muita dificuldade consegue notar, né? Por exemplo, aqui nós temos um desnível, aqui nós temos uma parte maior que 60 centímetros, aqui no caso, mobiliário com altura, né? No caso, entre 60 centímetros e 2,10 m do piso, eles podem apresentar riscos para pessoas com deficiência visual. E caso tenha saliências com profundidade maior que 10 centímetros, que é o caso do exemplo 1 aqui. A pessoa ela vai ter dificuldade em notar a falta desse pedaço, né, do móvel. A proteção contra quedas ao longo de rotas acessíveis. Superfícies que se inclinem para baixo, com desnível igual ou inferior a 60 centímetros, quando rotas acessíveis, rampas, terraços, caminhos elevados ou plataformas sem vedação lateral forem delimitadas em um ou ambos os lados, com superfície que se incline para baixo, com desnível superior a 60 centímetros, deve ser prevista a instalação de proteção lateral com mínimo as características de guarda-corpo. No caso, eu vou ilustrar em algumas imagens retiradas da norma, né? Nós temos aqui, quando uma rota acessível em nível ou inclinada, ela é delimitada por um ou ambos os lados, por uma superfície que se incline para baixo, com um desnível igual ou superior a 60 centímetros, composta por um plano inclinado com proporções de inclinação maior ou igual à metade, pode ser adotado algumas medidas, como no caso A e B. Aqui ó, nós temos o caso A e o caso B. Aqui nós temos um desnível, ok? Nós precisamos tornar essa rota acessível. Aqui no caso A,
nós não precisamos de nenhuma medida de segurança, visto que essas duas plataformas ao lado, elas têm o mesmo nível. Já no caso B, nós temos duas plataformas laterais com níveis diferentes. Nós precisamos de medidas de segurança. Aqui, ó. Já no caso C, quando as rotas acessíveis, rampas, terraços, caminhos elevados ou plataformas sem vedações laterais forem delimitados por um ou ambos os lados, por superfície que se incline para baixo, com desnível superior a 60 centímetros, deve ser prevista a instalação de proteção, como a norma diz, no caso, como guarda-corpo, né? Nesse caso C aqui. Como foi dito anteriormente, que eu falei no começo do slide, a acessibilidade ela serve para todos. Então, a norma ela também traz as dimensões mais seguras e práticas a fim de evitar lesões para executar os movimentos da maior parte da população. Como na figura ilustrada, os movimentos são feitos com a pessoa em pé. Nós temos as dimensões mínimas, né, no caso. Ok? E aqui, para uma pessoa sentada, também nós temos as dimensões mínimas. Por uma pessoa com cadeira de rodas, e agora vamos falar um pouco sobre os informativos, né, os parâmetros auditivos. A percepção do som ela está relacionada a inúmeras variáveis, que são desde limitações físicas, sensoriais, cognitivas, da pessoa até a qualidade do som emitido, né, um ruído ou um som muito alto. Quanto ao seu conteúdo, forma, modo de transmissão e contraste entre o som emitido e o ruído de fundo, um som ele é caracterizado por três principais variáveis: a frequência, a intensidade e a duração. O ouvido humano ele é capaz de perceber melhor os sons entre frequência de 20 a 200, ou 20 a 20 mil Hz, e intensidade entre 20 decibéis a 120 decibéis, e duração mínima de 1 segundo. Sons acima de 120 decibéis, eles causam desconforto, e acima de 140 podem causar sensação de dor. Então, a norma ela traz uma tabela informativa para esse tipo de som. E agora vamos falar sobre os desníveis. Os desníveis, de qualquer natureza, eles devem ser evitados no caso de rotas acessíveis, para não causar acidentes. Eventuais desníveis no piso de até 5 milímetros dispensam tratamento especial, mas no caso de desníveis superiores a 5 milímetros até 20 milímetros, eles devem possuir inclinação mínima de 50%. E desníveis superiores a 20 milímetros, quando inevitáveis, devem ser considerados como degraus. Em reformas, pode-se considerar o desnível máximo de 75 milímetros, tratado com inclinação máxima de 12,5%, sem avançar nas áreas de circulação transversal e protegido lateralmente com elemento construído ou vegetação. Agora vamos falar um pouco sobre as rampas. A rampa na NBR ela traz uma fórmula específica para calcular a declividade, né, das rampas, a inclinação, a altura e o comprimento de projeção horizontal. Para garantir que uma rampa ela seja acessível, são definidos os limites, no caso, limite máximo de inclinação, os desníveis a serem vencidos e o número máximo de segmentos. A rampa, a pessoa ela tem que começar a subir a rampa de forma confortável. Ela não pode, por exemplo, aqui nós temos um patamar. Ela não pode só subir a rampa sem nenhum tipo de descanso e subindo e subindo. Ela tem que subir, parar no patamar, descansar um pouco, subir, parar no patamar, descansar um pouco, subir, para evitar a fadiga.
Ela traz também algumas dimensões. O patamar ele tem que ter no mínimo 1,20 m, para que, por exemplo, a pessoa com cadeira de rodas ela possa vir aqui, rotacionar a cadeira dela e continuar subindo. No caso, os patamares de rampas, né? O patamar de rampa, no início e no término das rampas, eles devem ter dimensões mínimas, né? De 1,20 m, longitudinalmente. Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares intermediários, com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m também. Os patamares situados em mudanças de direção devem ter dimensões iguais à largura da rampa. Quando houverem portas nos patamares, sua área de varredura não pode interferir na dimensão mínima do patamar, e a inclinação transversal dos patamares não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. Agora nós vamos falar um pouco sobre escadas. A NBR também traz uma fórmula para definir a escada, né? Nós temos alguns parâmetros a serem seguidos e aqui eu vou falar um pouquinho sobre a característica dos pisos e espelhos. A escada, ela tem que ser confortável quando você subir, você não pode ter vários degraus, um de cada tamanho, né? Um de cada material diferente. Seria contra a norma. Ah, mas em escadas arquitetônicas eu tenho um patamar longo, um patamar curto, um patamar de madeira, um patamar de metal, e etc. Ah, o dossel é maior, o dossel é menor, mas são escadas arquitetônicas que vão ficar em locais de baixa circulação, ou, por exemplo, numa residência, num local interno. Não são escadas de emergência, por exemplo, escadas que nós vemos muito na parte de fora dos shoppings, né? Escadas metálicas de emergência, que são escadas que, no caso, vai ter um incêndio, aconteceu alguma coisa naquele shopping, naquela edificação, numa escola grande, em alguma coisa do tipo, todas as pessoas precisam ser evacuadas. Então, você não pode ter uma escada onde a pessoa ela vai correr naquela escada, ela vai descer aquela escada ou subir rapidamente aquela escada e vai se machucar, vai tropeçar, vai cair, vai causar um acidente, ou, no caso, tem uma emergência e várias pessoas vão descer aquela escada correndo, a primeira tropeça, todo mundo vai tropeçar em cima daquela pessoa, vai causar uma catástrofe, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado milimétrico com as escadas. Eu tenho aqui que ter no patamar da escada um espaço confortável para colocar o pé aqui. Eu não posso ter um espaço bem curtinho, onde o meu pé vai ficar só a ponta do pé na escada. Tem que ter todo esse cuidado. No caso aqui, nas rotas acessíveis, não pode ser utilizados degraus e escadas fixas com espelhos vazados. O espelho é essa parte aqui, ó, da escada. Essa parte aqui, ela é o espelho, ok? Aqui é o espelho inclinado. Essa parte aqui é o espelho. Não pode ser vazado. Quando houver dossel, bossel ou espelho inclinado, a projeção da aresta pode avançar no máximo 1,5 cm sobre o piso abaixo, que é no caso aqui, ó, 1,5 cm em relação a esse piso. As dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes em toda a escada ou degraus isolados para o posicionamento. Não podem ter vários tamanhos de pisos, vários tamanhos de espelhos. A largura da escada deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. Tem uma NBR específica para isso, que é a NBR 9077, e a largura mínima para escadas em rotas acessíveis é de 1,20 m. Deve dispor de guia de balizamento. Em construções novas, o primeiro e último degrau de um lance de escada devem dispor de, no mínimo, 30 centímetros de área de circulação adjacente e devem ser sinalizados. Muito importante, sinalização em escadas de emergência. Escadas com lances curvos ou mistos devem atender, no caso, aquela NBR específica, 9077, porém, é necessário que a distância de 55 centímetros da borda interna da escada, correspondente à linha imaginária sobre a qual sobe ou desce uma pessoa, que
que segura o corrimão, os pisos e espelhos sejam dimensionados de acordo com essa norma. Nós estamos falando agora, 90/50. E as escadas devem ter no mínimo um patamar a cada 3,20 m de desnível, e sempre que houver uma mudança de direção. Como eu havia falado anteriormente para as rampas, o mesmo se aplica às escadas. Uma pessoa não pode ficar subindo incessantemente aquela escada sem descansar, né? Você vai ter uma fadiga. Então, a cada 3,20 m vai ter um patamar, a pessoa descansa, sobe novamente. No caso, para poupar espaço, geralmente essas escadas são feitas nos cantos e esse patamar, ele já muda a escada de direção, né? Nós precisamos, principalmente em construções comerciais, poupar espaço, porque onde você vai botar um grande espaço, uma escada reta, né? Uma escada completamente reta, de uma ponta a outra de uma parede, você poderia botar várias lojas. Aqui, no caso de escadas curvas, nós também temos uma delimitação específica. Não é muito visto em locais comerciais para acessibilidade de escadas curvas, é mais visto escadas retas, né? Ou escadas em U, ou curvas. Aqui, como eu havia dito, os corrimãos são todos acessíveis, eles devem ser boleados, nunca retos, para não machucar quando colocar a mão no corrimão. Em escadas e rampas. Ó, um exemplo prático. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os corredores. Os corredores, eles devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de pessoas, assegurando uma faixa livre de barreiras ou obstáculos. Você precisa que duas pessoas consigam passar, duas ou mais pessoas, dependendo do corredor, consigam passar no corredor ao mesmo tempo. Cada corredor, ele é dimensionado para aquela atividade específica. No caso aqui da imagem, nós temos o exemplo de um corredor de hospital. Esse corredor ele é bem largo porque nós temos uma atividade bem específica. Eu preciso passar com uma maca aqui, eu preciso passar com uma pessoa acidentada, eu preciso passar várias pessoas de uma vez nesse corredor, né? Aqui no fundo da imagem dá de ver uma pessoa com uma maca e vários médicos em volta. Se eu tiver um corredor muito estreito, eu não vou conseguir fazer isso. E geralmente não, né? Tem que ter em hospitais, em locais públicos, em comércios, extintores de incêndio. Tem uma norma específica para isso. Nós temos que ter um extintores de incêndio. Então, por exemplo, eu tenho vários extintores aqui no corredor, tenho aqui um bebedouro de água, tenho alguns elementos no canto desse corredor. Se o corredor for muito estreito, eu vou andar batendo nesses elementos. Lembrando que para extintores de incêndio eu tenho uma delimitação aqui no piso. Então, eu vou andar trombando? Não posso, eu tenho que ter uma largura que atenda essa demanda. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a altura das janelas. As janelas, elas também têm que ser acessíveis. É muito comum a gente ver em residências janelas de pé direito duplo, elementos arquitetônicos, mas essas janelas, mesmo que elas sejam um elemento arquitetônico, você não pode ter uma dificuldade grande para abrir aquela janela, ela não pode ser uma janela pesada. Você tem que projetar, no caso, você tem que comprar uma janela que ela seja acessível, que seja fácil de abrir, fácil de fechar. Qualquer pessoa pode abrir ou fechar essa janela. E no caso, a altura das janelas, elas também são delimitadas nessa norma. A janela deve considerar os limites de alcance visual, exceto em locais onde a gente preza a privacidade e a segurança. No caso de banheiros, nós temos uma altura de cerca de 1,80 m para janelas de banheiro, e essa janela ela tem 50 centímetros de 50 centímetros de largura, correto? Para cada folha ou módulo dessa janela, ela deve poder ser operada com um único movimento, utilizando apenas uma das mãos. Como eu havia dito anteriormente, eu tenho que abrir e fechar essa janela de uma forma fácil, de uma forma prática. E cadê?
aqui nós vamos falar um pouco das dimensões dos sanitários acessíveis e do boxe do banheiro acessível. Esse é um principal ponto da norma também. Nós precisamos tornar as residências, os comércios acessíveis. A norma, eu trouxe alguns exemplos aqui. A norma ela traz várias dimensões para a projeção desses banheiros, né? Então, ela traz as medidas para que uma pessoa cadeirante ela consiga se locomover livremente dentro do banheiro acessível, e não devemos esquecer que esse ambiente deve conter pisos dos sanitários ou boxes, no caso, devem obedecer às características. No caso, as características são ser antiderrapante, não ter desníveis junto à entrada ou, no caso, a soleira, ter grelhas ou ralos posicionados fora das áreas de manobra e de transferência. Eu não me lembro se eu trouxe algum exemplo com área de transferência. Creio que não. Mas a área de transferência, por exemplo, em banheiras, ela fica ao lado da banheira. Em chuveiros, ela fica ao lado do chuveiro. Você tem que rotacionar, você tem que ter toda a mobilidade dentro desse banheiro, desse lavabo, desse box, para que uma cadeira consiga se mover livremente, ok? Aqui nós temos mais um exemplo, um corte, né, uma vista lateral. Eu tenho que ter alguns corrimãos posicionados estrategicamente. Nós temos um corrimão aqui, um corrimão aqui, um corrimão aqui, sem esquecer de esse corrimão deve estar na altura da pessoa, correto? Aqui algumas manobras, padrões. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre o zoneamento. De acordo com o plano diretor, o zoneamento é formulado basicamente para fins administrativos, em especial para o planejamento e o controle do uso e da ocupação do solo. Lembrando, o plano diretor é aquele documento previsto em lei que tem por objetivo definir as prioridades do município e das destinações de uso de seu território, para que assim a cidade cresça de maneira mais ordenada. Sendo assim, nós temos aqui algumas funções principais do zoneamento. A primeira delas, delimitar as zonas urbanas, definir o espaço físico, que é aquele destinado ao desenvolvimento urbano. Segundo, delimitar as áreas destinadas à proteção do meio ambiente, seja para não haver qualquer tipo de degradação ambiental. E diferenciar as áreas intraurbanas em termos de uso e ocupação do solo, na perspectiva de se formular uma estratégia de controle do desenvolvimento e do crescimento físico da cidade, que é justamente a parte de tentar crescer de maneira ordenada, para assim proporcionar uma melhoria da qualidade de vida dos habitantes. Mas onde eu encontro essa informação? Em que zona eu sei que o meu imóvel está localizado? Essa informação ela é possível através do site da SEMPOB, que é a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Lá você vai entrar na opção Mapas Municipais e em seguida vai ter o mapa de zoneamento. Aqui embaixo, só para a gente se localizar, nós temos o mapa do estado de Rondônia e aqui nós temos o município de Porto Velho, bem a norte do estado. Aqui nós podemos ver também uma divisão em 3 regiões do nosso município, que é o Alto, o Médio e o Baixo Madeira, onde estão situados os nossos distritos. Mas no caso nós vamos falar da sede, do município sede, que é Porto Velho. Aqui nós temos então o mapa do zoneamento. É uma imagem de satélite do município. E aqui nós temos uma legenda onde estão, primeiramente, a gente pode observar que tem uma parte mais colorida que está delimitada por uma linha laranja. Essa linha laranja representa todo o perímetro urbano. Fora do perímetro urbano, nós temos justamente
a parte da expansão urbana, que a gente pode verificar bem para leste, mais para sul e norte, que é bem significativo. Aqui nós temos também alguns elementos importantes, que são os corredores de comércio e serviços. São algumas vias que têm características específicas e desempenham funções diferentes dentro de cada zona, propiciando esse funcionamento. Então, nós temos aqui, por exemplo, em amarelo, o corredor de comércio e serviços diversificados. Ele se caracteriza pela predominância de atividades de comércio e serviços diversificados e tem como finalidade organizar essas atividades que geram um volume de tráfego mais intenso em vias de circulação que as comportam. Então, elas vão auxiliar o acesso da população para esse serviço. Um exemplo desse corredor de comércio seria a Avenida Calamo, no trecho entre a Avenida Farquhar e Mamoré. Também a Avenida Rio Madeira, entre o perímetro urbano e a BR-364. Em seguida, nós temos o corredor de comércio e serviços locais, em vermelho, CL. Nesse corredor vai se predominar a atividade de comércio, serviços de atendimento à população local e tem como finalidade organizar essas atividades, só que a nível de bairro. Como exemplo, nós temos a Avenida José Amador dos Reis, entre a Rua Plácido de Castro e a Avenida Amazonas. Já em azul, nós vamos ter o corredor de grandes equipamentos, CGE, que é o corredor que destina a instalação de equipamentos, serviços urbanos e tem como finalidade organizar essas atividades que geram também um grande volume de tráfego e requer uma condição viária específica. Um exemplo que chama bastante atenção é a Avenida dos Imigrantes, no trecho da Avenida Mamoré até a ponte Rondo Roosevelt, que liga até a BR-319. Nessa avenida tem um grande tráfego de caminhões e veículos. E por fim, nós temos o corredor especial, em verde. Ele caracteriza-se pela incidência simultânea tanto de atividades de comércio, serviços diversificados. Comporta também a instalação de grandes equipamentos, que é a Avenida Jorge Teixeira em toda a sua extensão. Esse é um dos grandes exemplos. E aqui nós temos a representação de cada uma das zonas de uso. E em seguida nós vamos ver cada uma delas de maneira mais específica. Aqui no mapa, só para a gente se localizar, ele foi dividido em 3 partes. Então aqui, ó, nós temos aqui a parte 1 mais ao norte, que nós temos a ponte Rondo Roosevelt, né, o Rio Madeira. Primeiro nós temos aqui, ó, em laranja, a zona portuária, fica aqui às margens do rio. Interessante, a zona portuária, um exemplo seria o Porto Graneleiro, fica nessa região. Nós vamos ter aqui também ZPI 1 e ZPI 2. ZPI 1 vai ser a zona de proteção de igarapés, bairro Arigolândia, Panaí. ZPI 2, bairro Nacional, São Sebastião. Essa parte aqui costuma alagar nas cheias e tudo mais. Em verde, nós temos a zona central. Ao lado da zona central, nós vamos ter ZR3 e mais ao lado ainda ZR2. ZR3 é a zona residencial de alta densidade e ZR2 de média densidade.
são bairros bem residenciais, e aqui, por exemplo, vai ser da zona de média densidade, comporta os bairros Feudal do Pontes Pinto, Igarapé, Genão de Carvalho, e vai, por exemplo, aqui do shopping mais para o leste. A zona industrial, quer dizer, no bairro industrial nós vamos ter a zona atacadista, que é toda essa área em vermelho. Aqui dá pra gente perceber, em verde, que é o corredor especial aqui, ó, que liga a Avenida Jorge Teixeira, que liga até a área militar e aeroporto, que é mais acima da imagem, que já vai estar na expansão urbana. O bairro Nova Esperança também está fora do perímetro urbano. Na sequência, nós vamos ter a parte 2, que é um pouco mais ao sul do nosso município. Aqui a hidrelétrica Santo Antônio. Um pouco mais acima nós temos que é a zona de uso especial, que é no bairro Triângulo. Toda essa parte também as margens do Rio Madeira. Ao lado nós vamos ter aqui uma zona com menos densidade, que é a zona de chácaras de recreio, que dá para ver na imagem de satélite uma vegetação maior do que presente em maior parte do que das outras zonas. Mais acima, a continuação da zona residencial de alta densidade, ao lado também de média densidade. E aqui é na zona sul, né? Aqui dá para ver o eixo da BR. E aqui a zona sul representa, parte dela, a zona mista. Dá para ver aqui o bairro Nova Floresta, Coab, Cidade do Lobo. Bairro Cidade Nova, já ele fica na parte de expansão urbana. Bom, aqui mais para o leste da nossa imagem, nós vamos ter continuação da zona residencial de média densidade, e aqui acaba aqui e ainda continua boa parte da expansão urbana. Muitos bairros estão presentes nessa área, né? Jardim Santana, Mariana, Ulisses. E aqui embaixo, é importante a gente destacar, aqui vai ter a zona industrial ZI, que está justamente no eixo da BR. E basicamente essas as zonas de uso compreendem o nosso município. Mas agora nós vamos ver de maneira mais específica o que cada zona representa. Então aqui nós temos a zona atacadista. Ela caracteriza-se pela homogeneidade de uso, predomina atividade de comércio, atacadistas, compatível com a atividade residencial, condomínios fechados. ZC, zona central, também é caracterizada pela homogeneidade de uso, só que agora vão predominar atividades comerciais ou de serviços. Aqui nós vamos ter a zona industrial, predominam justamente atividades industriais, e para fins de uso e ocupação do solo, as indústrias se dividem em 3 categorias. A indústria leve, que é adequada aos padrões de uso não industrial, não causa distúrbios à população vizinha e ao tráfego das vias de acesso, e também não causa uma poluição ambiental. A indústria diversificada, ela já vai produzir resíduos poluidores da atmosfera, ou vai empregar grande número de operários, produzir vibração, calor, ou um ruído superior a 70 decibéis. Por fim, nós temos a indústria incômoda ou perigosa, que é aquela que sua nocividade ou capacidade de distúrbios, ela põe em risco a vida, a saúde física e mental do homem, ou traz um permanente incômodo à vizinhança. A zona mista
Diferente das outras, ela é caracterizada justamente pela heterogeneidade. Seu uso vai ser residencial, comercial, industrial e de serviços. Zona de uso especial. ZE. Ela vai ser reservada para instalação de equipamentos urbanos que são implantados mediante autorização do poder público, tanto em espaços públicos ou privados. Projetos governamentais são considerados zonas de interesse público. Incluem ainda áreas de renovação e preservação da paisagem urbana. Temos também a zona portuária, que nós vimos, a margem do rio, destinada a atividades portuárias e similares. Temos a zona residencial, que ela compreende a zona residencial de alta densidade, que é a ZR3, e a de média densidade, que é a ZR2. Abrange atividades residenciais exercidas em função da habitação, complementares ou compatíveis, e os equipamentos locais, comunitários e de serviço ao público. Aí aqui nós vamos ter a zona de chácaras de recreio, são mais áreas de moradia, lazer, um pouco mais afastadas. Também temos as zonas de proteção de igarapés, 1 e 2, que são áreas que necessitam dessa proteção, pois os igarapés são elementos essenciais para a qualificação urbana e ambiental, em específico do município de Porto Velho. Bom, aqui nós temos os usos permitidos em cada uma dessas zonas. Aqui ele traz em forma de R1, R3, C1, e cada um desses usos é especificado através de uma lei, que a gente pode observar aqui. Categorias de uso. Esse caso vai ser, através do município de Porto Velho, a Lei Complementar número 097, de 29 de dezembro de 1999. Essa lei, ela dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do município de Porto Velho. Então, cada uma dessas zonas, cada categoria vai estar presente em um tipo diferente de zona, obedecendo alguns critérios. Na sequência aqui a gente vai ver cada uma dessas categorias de uso e alguns exemplos do que cada uma representa. Aqui nós temos a residência unifamiliar, que é a RU, que são edificações destinadas à habitação permanente, correspondendo a uma habitação por lote. Residência multifamiliar também são habitações permanentes, só que correspondem a mais de uma habitação por lote. Elas vão compreender duas categorias. R201 vão ser casas ou sobrados geminados, ou seja, vão ser agrupados horizontalmente, observado algumas disposições especificadas. Então, essas disposições estão aqui. Máximo de 6 unidades por lote, unimáximo de 8 unidades por lote, observando 4 unidades por lote no pavimento térreo e 4 por lote no segundo pavimento. A frente mínima deve ter 5 metros para cada unidade residencial e entre esses agrupamentos deve haver um recuo mínimo de 3 metros. E também deve atender o que dispõe a seção 4 dessa lei, que trata dos índices urbanísticos. Esses índices, eles se referem à representação quantitativa da ordenação do espaço urbano e as normas relativas ao controle de edificações são aquelas que constam no Código de Obras. E também a segunda categoria
são habitações agrupadas verticalmente. Vamos ter também, nessa categoria, condomínio residencial, que é o R3. Então, vai ser uma ou mais edificações destinadas à habitação permanente, vão ser isoladas ou agrupadas horizontalmente ou verticalmente, vão ocupar um ou mais lotes e vão dispor de espaços e instalações de utilização comum a todas as habitações do condomínio. Isso vai obedecer os quesitos previstos na norma. Agora, na parte de comércio, nós vamos ter o comércio varejista de âmbito local, o C1. Vão ser estabelecimentos de venda direta ao consumidor de produtos que se relacionam com o uso residencial. Aqui eu trouxe alguns exemplos, só para a gente ter uma ideia do que cada um representa. Mas na norma, vocês vão poder observar que são inúmeros os elementos que compõem cada uma dessas categorias. Então, como exemplo aqui, nós vamos ter açougue, armazém, padaria, livraria, peixaria, comércio varejista diversificado de pequeno porte. Vão ser de venda direta ao consumidor de produtos relacionados ou não com o uso residencial. E vai ter uma subdivisão, que é o C2.1, vão ser calçados, óticas, móveis e eletrodomésticos, locadora. C2.2 vai ser o comércio associado a diversões. Nesse caso vai ser boate, café ou restaurante. Temos também o C3, comércio varejista diversificado de grande porte. Nesse caso, ele atende ao mesmo critério do C2, mas agora ele vai ser de grande porte. Como exemplo, nós temos a subdivisão C3.1, tratores, materiais de construção pesados, então vai ser areia, brita, tijolo, por exemplo. C3.2 vão ser as concessionárias autorizadas de veículos, shopping centers e comércio atacadista, o C4. É um comércio não varejista de produtos relacionados ou não com o uso residencial, incluindo armazéns de estocagem de mercadorias, entreposto de mercadorias, terminais atacadistas e armazéns de frios. Na subdivisão, nós vamos ter todo o uso das categorias que nós vimos em C1, C2 e C3, só que agora a área vai ser superior a 1.000 metros quadrados. E ainda, em C4.2, nós temos o comércio de materiais perigosos, gás engarrafado, óleos combustíveis, tipo de comércio desse tipo. E aqui também temos as categorias de uso de indústria. Temos a indústria leve, que os estabelecimentos eles podem se adequar aos mesmos padrões de usos não industriais, no que diz respeito às características de ocupação dos lotes, de acesso, localização, tráfego, serviços urbanos e os níveis de ruído, vibração, poluição ambiental. Um exemplo seria a marcenaria, por exemplo. Uma marcenaria. Já a indústria diversificada, ela implica na fixação de padrões específicos referentes às características de ocupação dos lotes. Acesso, localização, tráfego de serviços urbanos, os níveis de ruído, vibrações e poluição ambiental. E, por fim, a indústria incômoda ou perigosa. O funcionamento pode causar prejuízo à saúde, segurança, ao bem-estar do público e à integridade da fauna e da flora. Agora nós temos os serviços de âmbito local, o S1, são estabelecimentos ligados à prestação de serviços à população, podem se adequar
aos mesmos padrões de uso residenciais, no que diz respeito às características de ocupação dos lotes, também acesso, tráfego, serviços urbanos, nível de ruído, vibração e de poluição ambiental. Como exemplo, nós teremos os escritórios, consultórios, costureiro, chaveiro, serviços desse tipo. Serviços diversificados. Esses já eles vão implicar realmente na fixação desses padrões, nas características que nós vimos de ocupação dos lotes, acesso, localização, tráfego, entre outros quesitos. Vão ser academia de ginástica, esporte, autoescola, lavanderias e, em outra subdivisão, serviços de diversões, como bilhares, boliches, pebolinhos. Serviços especiais, eles vão atender os outros mesmos critérios, só que eles vão ser um pouco mais específicos. São 4 divisões, cinema, teatro, drive-in, hotel, estacionamento, garagem, oficinas de médio porte, motéis e, por fim, os serviços de grande porte, que obedecem aos mesmos critérios do serviço das categorias S1, S2 e S3. Como é de grande porte, então a área construída vai ser superior a 1.000 metros quadrados. E aqui nós temos as instituições de âmbito local, são espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas à saúde, educação, lazer, cultura, assistência social, pode ser também de culto religioso ou administração pública, ou que tenham ligação direta, funcional ou espacial com o uso residencial. No caso, pode ser uma instituição de ensino básico de primeiro grau, creches, áreas de recreação infantil. E2, instituições diversificadas, e vão ser mais variados, como, por exemplo, faculdade, ensino básico de segundo grau, igrejas, postos de saúde. Instituições especiais E3, elas vão implicar uma grande concentração de pessoas e veículos, níveis altos de ruído ou em padrões especiais. No caso, seriam casas de detenção, penitenciária e frigorífico, sendo que esses são fora do perímetro urbano. E nós temos os usos especiais, E4. Eles são espaços, estabelecimentos e instalações sujeitos à preservação ou um controle específico. Então, pode ser monumentos históricos, mananciais de água, áreas também que têm um valor estratégico para a segurança pública e área de valor paisagístico especial. Como exemplo, nós temos o aeroporto, a base aérea militar, parques públicos. Em outra divisão temos também as zonas portuárias, depósitos de petróleo, usina de gás, serralheria e madeireira. Então foi isso, pessoal. Essas são as categorias de uso, as zonas de uso, que são muito importantes para sabermos em quais zonas nós estamos e se nós estamos de maneira adequada. Então, esse foi a nossa apresentação do mini curso. Muito obrigada em nome da nossa equipe e até a próxima.